tem uma grande experiência no setor de telecomunicação, trabalhou na Claro, na TIM, né, e outras grandes empresas. É mentora e uma das maiores especialistas em internet das coisas aqui do Brasil. É CEO da Tudo Sobre IoT, empresa que ajuda o mercado a desenvolver negócios com a internet das coisas. Então, venha para o palco, por favor, Thelma Truizzi. Por favor. Bom, nós vamos bater um papo aqui, 1 hora e pouquinho. Tá bom. Passa rápido, viu, Thelma? Vamos lá. Tá, a gente falou muito em IoT. Primeiro eu quero desejar boa noite, obrigada, viu? Já conversei com algumas pessoas aqui, gostei muito do público, a variedade de indústrias e de profissionais aqui, muito interessante, realmente vocês estão atingindo o objetivo de integrar as pessoas e todas empresas. Elas vão acabar usando sua tecnologia, uma hora ou outra. Não. Não, então vamos começar o básico. O que raios é a internet das coisas? O que é esse negócio de IoT? É complicado explicar, né? Eu acho mais fácil as pessoas entenderem dispositivos conectados. Nessa pesquisa que eu tenho feito, o dispositivo conectado fica mais fácil de entender. A internet das coisas, ele é apenas um conceito. Então, ela não é algo assim palpável. Ela é um conceito que envolve um ecossistema gigante que vai desde os componentes eletrônicos para formar um hardware, mais o software de inteligência, mais conectividade, mais plataformas. E quando a gente fala de plataformas, não é uma só, até gerar os resultados finais que se espera ao usar a internet das coisas. A base do IoT é poder controlar, monitorar, rastrear, sensoriar e conectar qualquer objeto físico e também outros seres biológicos. Tipo animais? Tipo animais. Tipo animais. Então, para a gente entender que revolução é essa, né, onde a IoT é um dos pilares da Revolução 4.0, a gente, na última revolução, que foi a terceira, foi uma revolução onde 2,8 bilhões de pessoas foram para a internet. Então, hoje, através dos nossos smartphones, tablets, as TVs conectadas, os humanos foram para a internet. E agora, e isso trouxe muita mudança na nossa vida, tanto que a gente acompanha em tempo real o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo. Eu falo com quem eu estou ligando a 500 metros daqui, ou se eu estiver ligando para alguém para a China, a qualidade da ligação é a mesma, da internet. E isso quebrou barreiras de comunicação. A gente trouxe as pessoas mais próximas da gente. E a gente vai trazer essas outras coisas físicas mais próximas da gente. Então, a gente vai entender o que está acontecendo com essas coisas de qualquer lugar, né? Foram pessoas integradas, conectadas, agora a gente traz coisas conectadas também. Exatamente. Tá, por que a gente está falando de IoT num evento desse? Para que serve isso? Por que a gente trouxe isso daqui? A gente vai fazer novas descobertas a partir do momento que a gente consegue monitorar, controlar, ter dados, ter informação. Então, isso vai permitir novas descobertas para a humanidade. E isso tem sido fato, tá? Os projetos de internet das coisas, as pessoas implementam para resolver um problema, descobrir alguma coisa, e sempre tem surpresas, e surpresas boas, porque a gente não acompanhava, não tinha dados, não tinha informação. E hoje, a gente, conectando coisas, a gente começa a coletar essas informações. E não tem como fugir, né? Por fazer parte de uma revolução industrial, que é a quarta, a revolução ela muda a forma como a sociedade vive e se relaciona. Então, não tem como fugir, é por isso que a gente está falando disso aqui hoje. É um mercado que impacta todas as indústrias, todos os seres humanos, todos os ambientes. E hoje a gente tem infraestrutura que permite a gente desenvolver projetos de IoT. E não aconteceu antes porque não tinha. Então, é a evolução computacional que está permitindo essas evoluções.
Tá, para tomar mais palpável, você consegue dar um exemplo de uso de internet das coisas? O que está se fazendo assim que antes não existia? Olha, muita coisa. Vamos falar de cidade inteligente, que é um dos casos. Ah, as cidades hoje elas estão trocando as lâmpadas por LED e elas aproveitam esse cenário para conectar essas lâmpadas. As lâmpadas conectadas, a partir do momento que você pode acessá-las, você pode começar a controlar isso. Então, em dias de verão, que são mais claros, eu não preciso ligar a lâmpada da cidade toda no mesmo horário como é hoje programado. Hoje, das 5 horas, 6 horas, as cidades ligam todas as lâmpadas. Então, eu posso começar a mudar esses times. Outra coisa, eu posso aplicar a dimerização, eu posso diminuir a intensidade da luz, o que também vai gerar economia. E vai permitir melhorias na manutenção. Porque hoje, quando uma luz da cidade queima, como é que faz para a pessoa saber? Alguém tem que ligar, ou algum órgão responsável tem que passar, anotar para arrumar. E os resultados disso, em economia, na conta pública de iluminação, é 70%. Então, são investimentos que justificam. E esse é apenas um passo, né? A partir do momento que você está conectando lâmpadas, você pode fornecer Wi-Fi nas cidades, em ambientes abertos, não mais só em ambientes privados, como a gente tem acessado. Situações reais que aconteceram no Brasil, aplicadas à segurança, já foram encontrados 2 foragidos, um na Bahia e um no Rio, por câmeras inteligentes, que acessam o banco de dados da polícia e começa a fazer o reconhecimento facial, a biometria facial. Então, antes isso não era possível. A câmera estava lá, ficavam pessoas analisando, não tinha uma conexão em tempo real. E precisa dessa conectividade em tempo real, porque quando a polícia descobre que tem um foragido lá, ela tem que ir lá na hora encontrar ele, senão ela perde. Então, tem diversos casos em diversas indústrias. Que mais que a gente pode citar? Que é uma indústria específica? Vamos pegar, por exemplo, um dos principais drives de crescimento da nossa região aqui é o setor da saúde. Tá? Onde que a gente pode usar a IoT nesse setor? O que a gente ganha com isso? Tem muitas oportunidades, né? Tem a questão da transformação digital, que a gente transformar tudo em prontuário eletrônico, e, num futuro, permitir uma interoperabilidade, ou seja, se acontece alguma coisa comigo aqui em Rio Preto, eu for para um hospital, seria interessante que eles acessassem o que aconteceu comigo na última vez que eu estive no hospital. Mesmo que fosse em outra cidade. É um começo. Então, primeiro a gente vê os hospitais fazendo a digitalização do prontuário eletrônico, mas para o seu ambiente. Ela não compartilha isso. No futuro, o usuário vai poder optar por compartilhar ou ter alguma legislação que tome conta disso. Outras coisas críticas que o IoT resolve de forma simples é o monitoramento de macas, porque elas se perdem dentro do hospital, para transportar do PS para o quarto, ou do quarto, quando ele é compartilhado, né? Tem um acompanhante, poxa, mas essa pessoa não tem acompanhante, eu posso levar, estruturar melhor os meus ativos dentro dos hospitais. Outra coisa que o IoT é aplicado é na questão de medicamentos. Tá? Então, a partir do momento que você... Anteriormente, uma caixa de medicamento era destinada para o Vlad, dentro do hospital, e aquela caixa era sua. Hoje, a partir do momento que eu começo a conectar, eu consigo compartilhar que aquele lote que tinha 25 comprimidos, ele está sendo dividido em 2, 3 pacientes. Né? E uma coisa muito importante... Desperdício? Tem desperdício? Tinha muito desperdício. Muito desperdício, muita perda. Uma outra coisa interessante relacionada à área da saúde, que a gente pode precisar disso agora, em relação a vacinas. Então, hoje, é possível
aplicação de vacinas dentro de farmácias. Por quê? Porque a Anvisa consegue garantir um controle de como é que está aquela conservação daquela vacina em relação ao ambiente de umidade, a de temperatura, o lote que está naquela farmácia, para garantir que não tenha lotes vencidos, e garantir que uma conexão não dependa da infraestrutura local da farmácia. É uma conexão apartada, é uma conexão mobile, é a mesma conexão que a gente tem nos nossos smartphones. Então, se acaba a energia daquela farmácia, não bloqueia o meu monitoramento. Mas como que seria? Esse é um dispositivo que vem na caixa? É um dispositivo que você põe no local onde você armazena a vacina. Tá. Como se fosse sensor. Esse mesmo dispositivo ele também é usado em bancos de sangue, no transporte, ou realmente onde tem bancos de sangue, onde está o sangue que aquela pessoa precisa. Né? Então, essas bolsas de sangue, elas também são monitoradas e controladas para ter uma maior agilidade. No fundo, é para nós, né? Para atender a população, para atender a humanidade de uma forma mais inteligente. Então, controlando esses recursos e tendo um melhor gerenciamento deles. Bacana. No caso do agronegócio, que também é outro setor forte aqui no interior de São Paulo, onde que a gente pode usar a IoT? Olha, o agronegócio é a grande transformação, né? As áreas rurais, hoje, elas não são conectadas, né? Ela não tem infraestrutura de internet como a gente tem nos grandes centros. E, por acaso, hoje, eu ia estar aqui com você, eu liguei lá para o pessoal do MCTIC para entender como é que está o Plano Nacional de IoT, e vai ser liberado 8 bilhões de investimento para conectividade em áreas rurais. E a gente vai permitir um melhor gerenciamento de recurso, desde as máquinas amarelas, que são os tratores, o equipamento, as colheiteiras, eles podem ter uma telemetria completa, não que eles não tenham hoje, tá? Esses tratores, eles já são muito inteligentes, mas a inteligência fica lá. E, a partir do momento que aquilo é conectado, você vai poder trabalhar em tempo real como você gere melhor aqueles recursos. Então, toda a telemetria completa que economiza gasolina e pneu, que é algo muito caro. Hoje, a gente já tem, tanto em mineradoras, e carros autônomos funcionando no Brasil. Para o agronegócio, esses carros eles são semi-autônomos, as pessoas conseguem operar ele dentro de uma plataforma, né? Elas estão operando ele, elas não estão fisicamente lá. Então, uma pessoa pode estar operando mais de 2 carros ao mesmo tempo. E os sensores, né, que a gente pode aplicar no nosso solo. Umidade da terra. Onde eu devo plantar, onde eu devo molhar a minha plantação? Será que eu preciso jogar água em todo lugar? Então, a partir do momento que eu tenho uma medição em tempo real, um sensoriamento do que está acontecendo naquele local, eu gerencio melhor os meus recursos. Outra coisa que é muito cara no agronegócio são os defensivos agrícolas, né? E existe um mercado também negro disso, de muitos roubos em relação a isso. Por que eu tenho que despejar esse defensivo agrícola em toda a minha plantação? Não, eu só vou despejar onde realmente é necessário. Por quê? Porque eu vou medir onde está a praga. Eu vou medir. Essa medição eu posso ter um dispositivo fixo no solo, em algumas partes do ambiente, ou eu posso ter dentro das máquinas, que a partir do momento que ela está fazendo uma irrigação do solo, ela também já vai medindo e já vai fazendo um mapeamento. O nome de tudo isso é uma agricultura de precisão, né? Então, é algo sem precedentes até então. A gente não conseguia fazer isso. E, em relação a animais, a gente já tem uma rastreabilidade que é conhecida como aquele brinco.
Mas para você rastrear aquele animal, você ainda precisa de uma pessoa ter uma certa proximidade daquele animal, ela passa um sensorzinho e aquilo vai contando. E isso não é suficiente, né, para a gente expandir os nossos negócios, inclusive internacionais de exportação. Hoje a gente acaba exportando animais vivos porque a gente não consegue mostrar e acompanhar o que aconteceu com aquele animal aqui durante todo esse período. Então, a gente falou em prontuário eletrônico para a pessoa física, o animal também vai ter um prontuário eletrônico. Outra coisa de animais é em relação ao nascimento de filhotes. Tem muitos problemas no parto. Então, hoje já tem dispositivo que você coloca no rabo da vaca, e quando ela tá para nascer o filho, toca o alarme, os veterinários conseguem chegar perto para acompanhar e garantir o nascimento do bezerro. E qual que é a evolução de tudo isso, né? A evolução de tudo isso vai ser quando a gente for no mercado e saber se a picanha que a gente está comprando é de boi ou é de vaca, porque dizem que se for de vaca tem que ser mais barato. E então a gente tem que começar uma rastreabilidade para evoluir no fim a fim até chegar no consumidor. E ainda, dando um outro exemplo, né, a construção de madeira, né, quando a gente os eucaliptos que viram madeira. Essa mesa eu vou poder saber se ter uma autenticação de que ela foi feita com uma madeira sustentável. Então eu preciso fazer o quê? Começar a monitorar ela desde o nascimento e acompanhar até a execução final do produto. Você falando desses exemplos, eu vejo que a internet da coisa ela funciona com outras tecnologias embarcadas juntas, né? Você falou de identificação de onde que eu vou ter que jogar um defensivo agrícola. Tem área que eu não preciso tanto e outra que preciso. Então, eu acho que talvez embarque aí uma inteligência artificial que consegue machine learning, que consegue identificar e aprender ao longo do tempo os locais, os melhores locais. Aqui vai uma certa quantidade, aqui outra automaticamente, né? Essa questão, por exemplo, da autenticação, né? Então, eu vejo muito integrando com o blockchain, que é a tecnologia das criptomoedas, né? Então, que ela pode, passo a passo, te dar uma certificação, uma garantia do histórico ao longo do tempo até aquele produto chegar ali na tua mesa, por exemplo. Exatamente. A internet das coisas ela é potencializada combinando outras tecnologias. Inteligência artificial é uma delas. E a gente também tem trabalhado muito o processamento na borda, o que a gente chama de edge computing. Isso é super importante para a gente não ter o congestionamento na nuvem. O que é isso daí? Eu preciso realmente enviar todos os dados que eu estou coletando ou enviar realmente o dado que eu preciso. O dado que eu preciso, ele pode ser trabalhado na ponta. Então, vamos supor, o exemplo do solo. Eu estou conectando como é que está aquela umidade daquele solo. Só que se aquela umidade estiver estável, de acordo com a última posição, poxa, eu não preciso estar transmitindo esse dado. Eu posso estar processando ele e só mandar realmente alertas que precisam de uma tomada de decisão. Ou não, eu posso deixar programado que se aquele solo atingir uma umidade X ou Y, automaticamente liga a torneirinha para molhar aquele solo naquele momento. Parâmetros. Então, a gente vem de uma evolução, né? A gente já tem muita coisa de automação nessas indústrias todas. E a gente vai aproveitar essa automação com a evolução computacional e a oportunidade de ter aquela coisa conectada, de dar autonomia. E a gente ter mais tempo para criar outras coisas. Né? Que a gente está falando de sair do trabalho mecânico, né? Repetitivo. Repetitivo. Então, como que é esse cenário de IoT no mundo, assim, nos principais centros desenvolvidos? Sei lá, Vale do Silício, Tel Aviv, Lisboa, Canadá. Como que lá está se desenvolvendo? O que eles estão fazendo lá?
O Vale do Silício, que muda em relação ao Brasil, é facilidade que você tem, né? Tanto para conseguir investimento, como para abrir uma empresa, como para fazer parcerias, é muito menos burocrático o processo. E lá estão concentradas grandes multinacionais que apoiam essas startups. Então, já é uma realidade carros autônomos, né, sem motoristas. Então, eles estão um pouco mais avançados. O que eu vejo, né, de evolução, essas coisas, ele é um novo consumidor. Essas coisas vão poder fazer compras. As coisas, a nossa geladeira. A nossa geladeira vai poder fazer compra. O meu carro pode pagar uma tarifa para você me deixar passar na frente. Então, eles estão... Que vai ter gente andando no meio da faixa, hein? Eles estão vendo outras oportunidades. Quando a gente fala em cidades inteligentes, cada país tem problemas diferentes. Então, a gente vê a IoT aplicado para as prevenções de terremoto, para alerta de terremoto, que são problemas que a gente não tem no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem outros problemas de segurança que outros países não têm. Mas a base é sempre a mesma, dispositivos conectados com inteligência embarcada. Dar um exemplo, agora na China, o que eles fizeram? Coisa muito rápida, estou falando de fizeram isso há dias. Eles pegaram e colocaram nos que a gente conhece como guardas, né, municipais, que são pessoas que estão na rua acompanhando o que está acontecendo na cidade. No chapéuzinho deles, no boné, eles colocaram um termômetro para medir e detectar mais fácil se tem alguém com temperatura acima que tenha propensão para estar com coronavírus. Então, a gente conectaram pessoas para resolver um problema pontual, emergencial, que está acontecendo agora. Então, eles têm uma agilidade e poder de investimento que o Brasil ainda não tem, mas a gente vai chegar lá. Não que a gente está parado, né? O Brasil ele tem um plano nacional de IoT, isso é um decreto. Isso começou em 2012 e, em 2018, ele foi decretado. Então, os ministérios estão trabalhando, é algo oficial no Brasil de desenvolvimento. Eu ia perguntar a situação do Brasil, né? Você tocou nesse plano aí. Pode falar um pouco mais? O que determina, quais as diretrizes desse plano? O que isso pode mudar para o nosso cenário aqui no Brasil? Eles fizeram um estudo bem extenso para mapear qual que seria o foco do Brasil. E eles escolheram 4 áreas: saúde, o agronegócio, cidade inteligente e indústria. Para que a gente tenha o incentivo no desenvolvimento e na implantação dessas tecnologias, o Ministério de Ciência e Telecomunicações, que é o responsável por esse plano, ele orquestra esse plano junto com os ministérios. Então, por exemplo, as aplicações do agro, elas estão acontecendo em conjunto com o Ministério da Agricultura. E de saúde, junto com o Ministério de Saúde. O Ministério da Saúde é o que está um pouco mais atrasado, a primeira reunião vai acontecer esse mês, o do agro eu já comentei, já tem esse recurso de 8 bilhões que eu falei para você, ele é um recurso do FUST, o FUST é o Imposto de Telecomunicações, então esse dinheiro existe. Esse fundo tem hoje 22 bilhões e 8 bilhões vão ser investidos em conectividade no agro. Para a cidade inteligente, é com o Ministério de Desenvolvimento Regional e da Indústria com o Ministério da Economia. Então, o plano de ação está sendo feito junto com outros ministérios para trazer resultados que aumente a produtividade, a eficiência dessas indústrias no Brasil
com impacto direto para a gente, né, para quem vive aqui no país. Então, essa é a base para a gente desenvolver a internet das coisas no Brasil. Mas não vem só deles, né? Depende muito da gente que está aqui, todo mundo é responsável, né? Então, muita gente fala assim, poxa, Thelma, mas eu não vejo ninguém, por que eu vou entrar nesse mercado? Por que eu vou pensar em como aplicar a internet nas coisas do meu produto para melhorar a experiência do meu consumidor no mercado? A gente que tem que fomentar isso. Né? Como que alguém vai procurar uma coisa que não existe? Como que se começa, então? Ok, tem um negócio, eu não conheço ainda tanto de internet das coisas. O que eu faço? Qual o problema que você tem? Qual o problema que a sua indústria tem? Né? Eu vou citar mais um caso para deixar mais palpável. Né? Um grande varejista falou assim, poxa, eu preciso ver como é que está o movimento da minha loja para ver onde que as pessoas estão parando nas minhas vitrines, para ver onde eu vou fazer promoção, como eu vou dispor melhor os produtos no meu ambiente. E ela colocou esses sensores tanto na porta, né, para ver vitrine, como internamente, nas gôndolas, onde ficavam os produtos. E o que ela descobriu, que o que ia aumentar o faturamento dela não era isso que ela estava pensando, era mudar o horário de abertura da loja. Então, o movimento que tinha de passagens de pedestre naquela loja, era uma loja de rua, era um horário diferente do que ela estava aplicando. Então, ela permitiu... ela flexibilizou o horário. A equipe dela está trabalhando menos e faturando mais. Então, tem que entender que objetivo que você quer para o seu negócio. O que é muito importante, a tecnologia fascina. Né? Então, muita gente fala assim, mas a internet das coisas ainda não é realidade, eu preciso de 5G. Isso é uma mentira, porque a gente se fascina numa tecnologia ou a gente espera que o mundo ideal chegue. Esse mundo ideal, ele não vai chegar nunca. Se você esperar ter o dinheiro que você precisa para aplicar a internet das coisas no seu produto, ou mesmo para consumir a internet das coisas no seu negócio, e você querer um mundo ideal, né? Eu poderia estar com um holograma aqui fazendo minha palestra e estaria aqui junto com as outras universidades ao mesmo tempo falando a mesma coisa. Isso seria interessante, mas a gente tem verba para isso? Isso é realmente necessário? O que é necessário para mim fazer um bom evento hoje? Entregar informação, né? Incentivar as pessoas. Então, concentre nos resultados de negócio que a internet das coisas vai trazer, e não na tecnologia. E comece pequeno. Mesmo que você precise sensoriar umidade, temperatura, ou uma localização de GPS precisa, você tem dinheiro para tudo isso? A gente vê que os projetos de rastreabilidade eles estão dando certo porque a gente está tirando o GPS e a gente está fazendo através de localizador. O localizador ele não tem uma precisão como GPS. Eu faço uma triangulação de acordo da antena que está dando conectividade para aquele dispositivo e eu sei que ele está num raio de X metros. Às vezes não é necessário saber o ponto exato, mas... Não é necessário. E isso torna um produto muito mais barato, porque você põe menos componente. Então, que resultado que é importante para o seu negócio? Claro, poxa, se tiver uma tecnologia mais precisa, isso é mais legal. Eu vou ter menos trabalho. Mas vai fechar conta? No fundo, a conta tem que fechar. Você falando, eu lembro do primeiro Startup Grind que a gente fez, quando era pequenininho, pouca gente no auditório. E aí o Rupen, que foi o nosso primeiro convidado, ele contou um case que ele chamou de internet das vacas, né? Que eles descobriram que as vacas, quando elas estão prenhas, estão no melhor momento para a fertilização, elas andam mais. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram um podômetro na perna da vaca com acesso ao Wi-Fi.
né, com Wi-Fi. Então, da sede da fazenda, eles monitoravam as vacas. Se uma vaca começava a andar bastante, atingir uma certa quilometragem, era a hora de inseminar, né? E é um projeto super barato. E aí eles foram desenvolvendo até descobriram, olha, se inseminar até certo horário, existe 90% de chance de nascer uma outra fêmea. Para cima disso, um macho. E aí ele podia escolher qual que era o rebanho que ele queria. Né? Então, uma coisa simples, podômetro e um Wi-Fi. E para você chegar nessa conclusão, você tem que começar. E como você começou? Conectando. E a partir do momento que você começa a coletar informações, você pode aplicar a inteligência. Então, essa inteligência que você espera ter para começar um projeto de IoT, ela só vai vir quando você começar. Você não consegue... Eu vou falar um caso clássico, que é um público, inclusive está no nosso canal, uma indústria automobilística precisava fazer projetos de IoT no chão de fábrica. E eles têm um problema sério, porque para você fabricar um caminhão, você tem peças desde parafuso, que é desse tamanhinho, como farol, peças gigantes. Eixos. Os eixos. E fica um estoque, e esse estoque era colocado lá manualmente, e quando ia consumindo, tem uma pessoa que vai pondo na esteira para continuar a produção. E, às vezes, acontecia de acabar a peça do estoque, você tem que buscar em outro lugar, dentro da fábrica. E tudo isso era assim, na prancheta manual e no olhômetro do funcionário. E aí, essa indústria falou assim, poxa, como que eu melhoro esse meu processo? Eu quero saber que peça que está acabando, quanto tem de estoque. Quando tiver só 3 peças daquilo, aí eu mando vir do centro de distribuição, que é dentro do mesmo ambiente, dentro da mesma indústria, mas em outro galpão, para pegar. E ter lá o número, olha, o produto do ID tal está faltando, tem que vir para a linha de produção, tem que vir, que daqui a pouco vai acabar o estoque daquela esteira. Só que a conta não fechava. Então, como que se começou o projeto? Se começou pequeno. Ele pôs simplesmente um sensor que sabia que fazia um sensoramento. Tem coisa aqui ou não tem? Mesmo que não identificasse qual era aquele objeto que faltava. Por exemplo, numa cesta, se baixasse daquele nível... Baixasse daquele nível, alguém tinha que dar uma olhada. Então, assim, já começou a melhorar. E eles começaram um projeto assim, com poucos aqueles carrinhos que ficam conectados, e aquilo já gerou um resultado gigante para o cliente. Ele falou assim, poxa, eu consigo justificar e investir mais. Tá, como que eu posso investir? Vamos começar a separar por cor as peças. Então, aquele sensor, ele colocou uma luzinha de LED, que também não é tão cara. Colocou lá. Então, ele começou a medir, a ter estágios, verde, amarelo e vermelho, daquele mesmo estoque. Hoje, essa mesma indústria ela está migrando para aquilo que ela considerou ideal. Vai alarmar o nome do ID do produto. Mas ela precisou começar e implementar dentro do budget que ela queria. Começou pequeno para depois ficar grande. Começou pequeno para depois... Então, às vezes, tem que ter essa maturidade, tanto da relação fornecedor como comprador, do que a gente pode fazer agora com os recursos que a gente tem agora. Então, o 5G é maravilhoso, vai permitir muita coisa, mas ele não é necessário para a gente começar e para a gente ter resultados nos nossos negócios. Isso até me alegra, porque o 5G está passando por uma discussão muito grande, principalmente por conta da guerra comercial dos Estados Unidos e China. Né? A China, pelo que eu li, a China domina essa tecnologia de 5G. Né? E os Estados Unidos, estrategicamente, também não quer que a China ocupe todos os mercados do mundo com essa tecnologia 5G ali. Isso pode comprometer o desenvolvimento de negócios IoT, principalmente aqueles em grande escala aqui no Brasil? Olha, essa guerra, né, Estados Unidos e China, ela não é restritamente ao 5G. Né? O 5G só potencializa exatamente pelo ponto que você comentou. Os fornecedores de infraestrutura para 5G
estão baseados na China. E o medo dos Estados Unidos, o Trump ele acredita que por trás da Huawei, que seria uma das grandes fornecedoras, está o governo chinês. E ele sente impactado em relação à segurança dos Estados Unidos de começar a obter informações, já que tudo passa pela internet, né? E quando a gente tem internet móvel, melhor ainda. O Bolsonaro, ele tem sido... O Trump colocou algumas ameaças em relação a isso para o Brasil, mas o governo brasileiro está fazendo uma boa politicagem. Ele não está falando nem que sim, nem que não. Então, ele, claro, a Huawei veio para cá, tem conversado, se prontificando no interesse de investir no Brasil, de atuar aqui. É porque tem leilões previstos. E por falar em 5G, quem tem interesse no assunto tem uma consulta pública aberta do edital. Essa deve ser a consulta pública final. Ela entrou no dia 6 de fevereiro e ela vai ficar por 45 dias. Então, quem quiser dar uma olhada para saber se quer participar e poder fazer os comentários para a Anatel, o momento é agora. O que é exatamente o 5G? Por que ele... O 5G ele vai permitir velocidade 20 vezes maior do que a gente tem agora. De troca de dados, de internet. Isso. E uma latência zero. Então, quando a gente quer trabalhar, por exemplo, com veículos autônomos, eu não posso ter um risco de ter uma latência de milésimos de segundo, porque aquilo pode me causar um apagão dessa rede. Ou mesmo quando a gente fala da saúde, de cirurgias remotas. Então, hoje, os grandes especialistas, eles ficam... é uma pessoa que tem que ficar num lugar. Por que ele não consegue atender uma pessoa do interior? Porque ele não consegue estar lá toda hora. Se ele puder fazer uma cirurgia remota, a gente tem que ter serviços com latência zero. Milissegundos dentro de uma cirurgia ou dentro de um carro autônomo, ele já é prejudicial. E o 5G vai permitir latência zero. E vai permitir a evolução de outras tecnologias que não estão sendo muito usadas porque precisam desse autoprocessamento, que é realidade aumentada, realidade virtual. Eu preciso dessa potência que o 5G vai trazer. E aquela tecnologia que eu falei no início, do Edge Computing, que é o processamento na borda, essa é uma base intrínseca do 5G. Ter esse processamento na borda. Para vocês compararem uma realidade que a gente vive hoje, do impacto do que é esse Edge Computing, do que é esse processamento na borda, é o que o CDN fez para o Netflix. O que é o CDN? O CDN é Content Delivery Network, que é você trazer o conteúdo de streaming mais perto do usuário. Então, quando o Netflix lançou e a gente assistia aqui, o nosso celular e até um servidor dos Estados Unidos para falar, olha, a Thelma quer assistir aquele vídeo, começa a carregar o streaming. E todo o conteúdo, todo aquele vídeo ficava concentrado no servidor lá. Se aquele servidor fosse atacado, o risco é muito alto do serviço acabar. Então, o que se fez? Se criou POPs, deixando conteúdos mais perto do usuário. Então, hoje, a gente tem uma qualidade que permitiu o avanço de serviços de streaming, o Netflix é um exemplo clássico, mas não só isso. Permitiu a evolução do mercado de e-commerce. Porque quando a gente faz uma compra pela internet, se demorasse mais de 3 segundos para carregar a página, a gente desistia. Então, esse mesmo conceito de trazer o conteúdo num processamento mais próximo do usuário, que foi aplicado tanto para o e-commerce como para o streaming, ele tem um outro termo, mas o conceito é o mesmo. Né? Um processamento na borda, um processamento local. Entendi. Está claro aí para vocês, pessoal? Estão entendendo?
Mas, Então, tá bom. você, como toda tecnologia, como toda disrupção que vem por aí, são necessários profissionais qualificados para lidar com isso, né? A parte técnica, principalmente, mas também parte negocial, né? Como que está essa questão de recursos humanos olhando para essa tecnologia IoT? Isso pode ser um gargalo para o desenvolvimento de negócios aqui no Brasil? Pode sim. Porém, a gente já tem muitos cursos. Os cursos começaram em pós-graduação. Hoje a gente tem, inclusive, cursos técnicos aplicados ao IoT. Eu mesma participei da criação de 2 cursos técnicos, curso técnico de profissional de IoT do Senai e o outro que é técnico em sistemas cibernéticos aplicados à automação. São formações que permitem profissionais trabalharem com IoT em nível técnico. Uma outra coisa que é importante, a internet das coisas é algo que ainda está em desenvolvimento. Então, a gente pode usar o 5G aplicado ao IoT? Pode. Se o IoT tem como base conexões, qualquer tipo de conectividade é relacionada, né? A gente vai ter o 6G. O 6G já é um tema em pauta em alguns países. Então, mesmo que você se forme hoje em internet das coisas, você não é um profissional completo. Tem que se acompanhar essa evolução. E essa evolução ela não é só tecnológica, ela é também em modelos de negócios. Que tipos de modelos de negócios a gente pode ter? Né? Você mesmo, o pessoal técnico, tem que entender de negócios. Ou não? É bom que entenda, né? É bom que entenda como de negócios, se quiser trabalhar com IoT, vai ter que entender questões técnicas, né? A gente fala hoje, naturalmente, do 4G, que é algo que a gente usa, e por muitos anos, quando a gente falava 2G, ninguém sabia o que era. As pessoas confundiam muito a questão de banda, né, o volume de banda, eu estou trafegando 2 mega, mas isso é velocidade, isso é tamanho de pacote. E hoje todo mundo já entende claramente o que é o 4G. Então, essas sopas de letrinhas que muitas vezes a gente escuta falar por aí, ela soa estranho agora, mas ela vai fazer parte do vocabulário e vai se tornar popular. E quem antes se inteirar sobre isso vai se destacar, né, entendendo essas tecnologias que está por trás. Vamos voltar um pouco ao assunto Smart Cities, né? Aqui em Rio Preto a gente tem um plano diretor, né, já bem desenvolvido, deve ser votado pela nossa Câmara ainda esse ano. E dentro desse plano está previsto um plano de desenvolvimento de cidades inteligentes, né? Ele vai seguir algumas diretrizes que vai vir desse plano que agora vamos começar a desenhar aqui em Rio Preto, né? Você citou já alguns exemplos de luzes, né? Que mais que a gente poderia usar dessa tecnologia para tornar a nossa cidade mais inteligente? O que você tem visto no mundo? Assim? Um serviço que está sendo bem popular, inclusive no Brasil, é a questão de utilities, a gente chama de utilities, que são esses serviços públicos, né? Água, luz e gás. É um absurdo hoje ter que ter um profissional que passa nas casas medindo. Né? Então, assim, um profissional que está andando, está na rua, isso é um ambiente que a gente quer. Como que a gente pode desenvolver melhor? Esse tipo de profissão, essa profissão vai deixar de existir? Vai! Mas o que agrega para o desenvolvimento da humanidade ou para o desenvolvimento daquele profissional esse tipo de profissão? Então, a gente consegue conectar as coisas. O que muda do Brasil para outros países, eu vou citar. Lá em São Paulo, a Sabesp, que é a fornecedora de água, ela já aprovou e está implementando 100 mil dispositivos conectados
como uma experiência, porque a gente tem muito mais que isso de potencial, mas ela já provou 100 mil. Então, um projeto de IoT já começa com centenas de milhares, né? Em Singapura, esse mesmo projeto começou com 850 mil dispositivos, né? Então, isso é uma tendência. Outra coisa, deve ter em outras cidades, eu sei que a gente tem em Curitiba, faróis conectados. Um farol, ele já custa muito caro. O valor do farol, quando se faz uma licitação para comprar um novo farol, já é caro. Você pôr conectividade naquilo não vai custar muito mais. E então, essa é uma tendência também. Projetos de câmeras inteligentes. Então, a ALSEC, que faz parte da comunidade do Tudo sobre a IoT, ela começou um POC com o governo de Mato Grosso. O que é um POC? Um POC, POC, para quem não sabe, é uma prova de conceito. Vem da nomenclatura em inglês, né? Proof of Concept. E o que quer dizer isso? Quer dizer isso que a gente faz uma experiência com, no caso, eles usaram 4 câmeras instalados em ambientes diferentes para fazer uma experiência. Então, antes do governo fazer um investimento alto em tecnologia, vamos fazer uma prova de conceito para ver se isso funciona? Se isso vai trazer realmente o resultado que a gente espera? A única coisa é que a gente não pode ficar eternamente nos POCs, né? Isso também acontece, de empresas ficarem eternamente no POC. Tem uma pesquisa do Gartner, que eu acho que reflete uma posição global, que 80% dos POCs de internet das coisas não vão para a rua, não viram produção. Por que isso está acontecendo? Eu acredito que seja foco em tecnologia. As pessoas querem por tudo, querem chegar no mundo ideal dos projetos que eu acompanho, porque sempre tem que ser melhorado, né? Mas a gente tem que começar. Hoje, para a cidade inteligente, a gente tem uma outra pessoa da comunidade. Estou falando de cases da comunidade que são cases reais, gente, de pessoas que espero que o case de vocês possam ser comentados rapidamente. Uma empresa de tecnologia se aproximou de uma Empro, que seria o que equivale lá, numa cidade de Minas Gerais, que é Uberaba, e eles resolveram, numa praça, conectar 50 luminárias, só para ver o que acontecia. E essa Empro de lá começou a acompanhar o projeto, ainda sem envolver necessariamente a prefeitura, o prefeito, com todo foco de atenção para aquilo. E eles viram que funcionava. Está tendo, em 30 dias de operação, 70% de economia de energia. E uma pessoa remota pode ir lá e controlar, desligar uma lâmpada, ligar, ter uma melhor manutenção. Quantos recursos a gente economiza, não só recurso humano de trabalho, de ter que ir lá consertar alguma coisa, mas recursos de dinheiro que a gente perde quando a gente deixa de ter um serviço no ar, como, por exemplo, um farol. O estresse que isso traz. Né? Então, para mim, a internet das coisas ela é ilimitada. O único limite que a gente põe para o IoT é em relação à criatividade. Que a gente pode pensar que vai resolver um problema da cidade, será que ele já não pode ser implementado? Né? Uma coisa que gera hoje as grandes conexões de IoT é o mercado de rastreamento. Então, assim, hoje o mercado de rastreamento ele começou as conexões só tendo um carro rastreado, só sabendo a posição dele. Depois, a gente evoluiu isso para uma telemetria. Então, eu consigo entender hoje como é que é o comportamento do motorista. Essas medições já estão sendo possíveis. O resultado disso é a gente começar a aplicar
Quanto que a gente pode economizar no nosso seguro de carro a partir do momento que a gente libera para a nossa seguradora o nosso comportamento? Se eu dirijo de uma maneira mais segura, ela tem um incentivo financeiro para... E quando a gente fala de frotas, né, a gente tem um case na comunidade que implementou telemetria em 100 ônibus que faziam viagens urbanas, 130 ônibus. Ele teve o ROI desse investimento no primeiro mês, só de economia de gasolina e pneu. Só que o resultado foi muito além do financeiro, a prevenção de vidas. Os acidentes diminuíram, porque eles fizeram um trabalho de conscientização. Então, não é um medo para aquele motorista, agora você vai ser monitorado, você tem que se cuidar, mas é ensinar quais são as melhores práticas de condução. E, a partir do momento que você está fazendo medições, você consegue conversar com propriedade. Não é aquilo que você vai e fala assim, poxa, tem uma campanha, a pessoa tem que dirigir assim. O que acontece na real rota que aquele motorista ou que aquela frota percorre? Entendi. Nessa discussão de cidade inteligente, quem que Rio Preto poderia espelhar? Quais cidades, assim... Depende, a minha resposta é depende. Quais são os problemas de vocês? Lá em São Paulo, por exemplo, a gente tem problema de trânsito, de mobilidade. Eu não sei se começar projetos de mobilidade aqui é mais importante do que seria para São Paulo. Outra coisa, São Paulo, a questão da segurança. Né? A gente tem muito assalto, a gente tem muito roubo, a gente vive apavorado. Então, a questão de das câmeras inteligentes é algo que vai ser priorizado naquela cidade. Qual é o problema aqui? Nesse sentido, você falou bastante de câmeras na rua, monitorando até as prisões lá. Isso é uma questão direta com privacidade, né? A China impõe isso, mas a China é um governo ditatorial. O que ela faz, ela impõe e pronto, né? Aqui no Ocidente há uma discussão maior sobre isso, né? Como que você vê essa questão? É um entrave? Você vê mais como um entrave ou uma discussão que a gente precisa passar mesmo? A gente já tem uma lei geral de proteção de dados que dá essa segurança para o consumidor. Então, hoje a gente pode trabalhar dados anônimos. Eu estou identificando que aqui tem tantas mulheres, tantos homens, mas eu não estou dizendo que a mulher que está aqui é a Thelma do CPF tal. Então, existe essa proteção. E outra proteção que essa lei traz, e que ela entra em vigor em agosto de 2020, é da gente saber onde estão as nossas informações. Então, eu fiz uma inscrição para o Startup Grind. Se eu pedir para você tirar essa base, excluir o meu cadastro do seu banco de dados, você é obrigado a excluir. Ou você é obrigado a me falar o que você está fazendo com esses dados. Ao mesmo tempo, eu posso te dar autorização para você trabalhar meus dados para outro setor. Então, quando a gente vai fazer uma autenticação, aconteceu comigo, lá no hotel eu fui usar o Wi-Fi, preencher seus dados ou autenticar com o Google, com o Facebook, desculpa. Autenticar com o Facebook. Eu não precisei digitar nenhum dado meu. Os meus dados já estão com o Facebook e eu dei essa liberdade para ele armazenar essa minha privacidade. Ele sabe quem eu sou, mas o Wi-Fi público que eu estou acessando não precisa receber esses dados. Ele vai receber só o que ele precisa. Então, quando eu comercializo congressos online, um exemplo, né? Eu não entrego nada fisicamente. Eu não preciso eu não preciso obrigar você a preencher o endereço para fazer uma compra comigo. Por que eu quero o seu endereço? Sim, não faz sentido no negócio online. Então, existem leis. O Brasil está bem atrasado, tá? Ele é um dos últimos países que começa a trabalhar a lei de privacidade de dados. Isso é só um começo, tá? Essa lei ela já está sendo discutida na Europa, uma evolução dela aplicada às coisas, aplicada à internet das coisas, porque todo objeto físico tem um dono. E aí? Eu estou tratando da privacidade de dados pessoais, mas e essas coisas? Como é que vai ficar?
Então, existe um movimento global pensando nisso, e a saída, nesse momento, é a questão de aplicar leis e altas multas para quem tiver dados de informações pessoais e não ser claro com o seu cliente como que ela está sendo usada. Você falou a questão do rastreamento, e aí seguros, os seguros vendo o comportamento do motorista. Você falou até do exemplo dos motoristas de ônibus. Eu fico pensando se isso também não é uma questão de estimular comportamentos, né? Por exemplo, nesse tempo de coronavírus, né, eu posso muito bem pôr um dispositivo na porta do banheiro que ele só me deixa sair quando eu lavar a mão. Sim, gente, esse é um outro caso real também lá da comunidade, tá? Ela tem transformado o mercado de facilities, né, que são esse pessoal de mão de obra terceirizada, que vocês já devem ter entrado em algum banheiro de shopping e ter visto um papel, uma ficha, que a pessoa tem que ir lá de horas em horas e por um X, se ela esteve lá ou não, o que ela fez e se ela limpou. Hoje, já é possível e já é real a implantação de dispositivos IoT que está medindo o fluxo de pessoas para saber se a funcionária da limpeza tem que ir mais ou menos vezes lá. E para a gente começar a medir, o sensor já está lá, e eu começar a medir o usuário que usa o banheiro, se ele, depois que ele sai da porta do banheiro, ele vai para a pia lavar a mão, num clique. Num clique, o dispositivo já está lá. Então, dá para fazer esse desenvolvimento. De comportamento. E eu acho que a empresa que tem feito esse dispositivo não pensou nisso. É uma ideia sua, né? Então, é legal essa criatividade. Eu não sei voltando à pergunta inicial, eu não sei quais os problemas que a cidade pode resolver. Então, será que vai ser nos serviços de controle de entrega de água, luz e gás? Hoje, qual é o vazamento de água? Justifica começar investimentos e incentivar projetos nesse sentido? O que está pegando? Onde os recursos? Onde a gente está dispensando muito dinheiro para resolver em atraso, que eu poderia pôr inteligência? Então, esse negócio de serviços de utilidade pública, de serviços públicos, é isso, né? Se eu começar a monitorar, eu vou evitar vazamentos de água, né? Tem um caso interessante também, que agora que é sensores de bueiros. E aí tem dois motivos: se rouba o bueiro por causa do material que tem lá, mas esse foi o primeiro motivo para a gente sensoriar, né? Por a rastreabilidade. Então, saber se aquilo lá tremia, tinha um movimento fora do previsto, né? Um sensor de precisão, que é o mesmo sensor que é usado em geradores, que é usado em motores industriais. E agora se colocou uma medição para um melhor controle do Aedes aegypti. Então, está se medindo coisas nesse bueiro para saber se tem água há muito tempo parada, como é que está a qualidade daquilo, e tomar as precauções para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Interessante isso. Então, a partir do momento que uma coisa é conectada, nós mesmos, quem mora em casa, aqui eu vi que tem muita casa, né? Muita gente opta por pôr uma câmera externa. Eu, como consumidor, por que eu não libero essa câmera para o governo? Será que eu, como consumidor, eu posso ser remunerada por isso? Por isso que eu falo que os modelos de negócio também vão mudar. A partir do momento que eu libero alguma informação minha de privacidade, quanto eu estou ganhando por isso? É uma questão de colaborativa, né? Mesmo o poder público e a sociedade civil, eu
ajudo você a monitorar, a você fazer o seu trabalho e talvez ser remunerado por isso, né? As minhas câmeras, elas ajudam a monitorar a minha rua, com uma inteligência artificial que pode até identificar uma movimentação suspeita, né? E isso ajuda a própria polícia, o prefeito, o governo, a tomar conta, manter a segurança ali. É isso. É isso. É isso. Legal. Esse é um conceito que tem já há bastante tempo, né? Mesmo a NASA, já há 10 anos atrás, ela pedia ajuda de pessoas, de usuários. Quem pode disponibilizar a sua capacidade computacional do seu computador para nos ajudar a monitorar o céu, encontrar algum astro que a gente está precisando, né? Então, todo mundo ajudava a mapear. Que a gente economiza. Por que a gente precisa comprar tantos equipamentos para fazerem a mesma coisa? Por que a gente não pode compartilhar isso? E existe uma tendência futura do consumidor, da pessoa física ser remunerada por isso. Hoje, na China, já é real. Por exemplo, lá a qualidade do leite é muito ruim. As pessoas... Tem um amigo que morou um tempo lá na China e ele morou numa família que vivia disso. O que acontece? Se ela põe na rede social que ela comprou o leite daquele mercado, que ela está lá, e ela faz aquele post, e outras pessoas fazem compra daquele leite através da indicação dela, veio daquele post, daquele clique, ela é remunerada. Ela é remunerada por centavos, mas ela é remunerada porque ela está tendo uma influência. Ela está usando a rede de contatos dela para isso. A gente tem um outro caso também da Apple, que lançou um novo smartphone da câmera. Ela fez uma competição. Olha, vejam as fotos. E não estava tendo adesão, ninguém estava publicando foto. Porque o fotógrafo falou, poxa, a pessoa física falou, para que eu vou fazer essa audiência para eles? Meu trabalho não está sendo valorizado. E a Apple começou a pagar para quem postasse, fizesse as marcações, ela pagava centavos de dólares. Mas já é um reconhecimento de como a gente, consumidor, vai virar uma empresa também, um produto. A gente não tem uma nomenclatura para definir o que vai ser isso, mas é uma tendência. Legal. Ô, Thelma, nós estamos chegando ao final. Te falei que ia passar rápido, né? Não. A gente sempre faz uma espécie de bate-bola para terminar a conversa com o nosso convidado, né? Então, vou fazer uma aqui rapidinha contigo. Fala um livro que te marcou, que você gostaria de recomendar para as pessoas aqui. Um livro que marcou para mim é Uma Mente Milionária, do Harvey Pike. Esse livro me marcou, já li mais de uma vez. Em relação à internet das coisas, o último que eu li foi o Audaz, do Maurício Bevenuti, da Startse. Bacana. Me fala também agora uma ação que você faz constantemente, uma ação rotineira que te faz crescer. Estudar, ler sempre, estar sempre lendo, antenada, para saber o que está acontecendo em outros lugares e conversar com pessoas estranhas. Porque ver a mentalidade das outras pessoas ajuda a gente a criar ou entender essas necessidades. Que tipo de implantação eu preciso fazer do IoT? A minha realidade é limitada à minha experiência. Então, eu preciso conversar com pessoas estranhas para entender o que acontece na realidade delas. Qual que é o seu maior medo? Eu tenho muito medo da violência, de assalto com mão armada. Eu tenho pavor com isso. Para terminar, qual que é o seu maior sonho? O meu maior sonho é isso que eu estou vivendo. Eu trabalho para que o Brasil seja a referência da América Latina em internet das coisas. Eu acho que a gente tem que exportar os nossos profissionais, ao invés de importar, né? Então, para que está cheio de estrangeiro aqui? A gente tem capacidade para se especializar e ser referência nesse mercado. Então, eu vivo isso. Hoje eu trabalho para isso. E é interessante que
sem querer, eu acabei me envolvendo num projeto e eu vi que aquilo desviou do meu propósito. E não que eu vi, eu percebi fisicamente, eu já não me sentia tão bem, porque aquilo estava fugindo do meu sonho. Que o meu sonho é a gente potencializar as oportunidades de internet das coisas no país, e eu faço isso com muita segurança, porque desde o início da minha carreira, que começou em 98, já são mais de 2 décadas de carreira, por acaso, eu sempre vendi o que não existia, e que depois se tornou popular. Né? Então, eu sei que é possível, e eu tenho que fazer meu papel. E o meu papel é o quê? É estimular, reunindo pessoas que se juntem para agregar valor às empresas, ao varejo, ao mercado, que permita a gente ter um país mais sustentável, que a gente permita a gente elevar a nossa economia, elevar a nossa produtividade, a nossa eficiência, e, principalmente, a gente traz a tecnologia para a gente poder explorar o que a gente tem de melhor, que é o que difere o ser humano das outras espécies, é a criatividade. Que nem o pessoal fala assim, poxa, mas inteligência artificial. Só que quem programa a máquina para uma inteligência é o humano, isso vem da gente. É a gente que programa, é a gente que resolve ensinar a máquina. Legal. Thelma, muito obrigado, foi um prazer tê-la aqui na nossa cidade, compartilhando um pouco da sua experiência, conhecimento. Está convidada mais vezes, sempre sua casa. Muito obrigado aí pelo esse bate-papo. Obrigada, eu que agradeço.